E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Big Tree. Meu nome é Haliston e vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre um dos poderes mais complexos do mundo dos animes, que faz parte desse anime aqui que está atrás de mim, ó, Hunter x Hunter. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Nen e entender um pouco mais como que funcionam alguns poderes do Nen. Esse vídeo ele pode ficar um pouco comprido, então espero que vocês atentem-se aos detalhes e também às imagens que eu irei colocar aqui. E aí vocês irão entender um pouco melhor sobre o conceito do Nen dentro da obra. O Nen, ele nada mais é do que energia vital do corpo do ser humano, na obra de Hunter x Hunter, é claro. E essa energia vital é liberada em formato de aura quando os poros nos corpos eles são abertos. Eles podem ser abertos por meio de treinamento através de meditações e também através de forçação, ou seja, um tutor, uma pessoa, ele força o Nen na pessoa e essa pessoa abre-se os poros dela. Nós vemos essa técnica utilizada com o Gon e o Killua de uma maneira mais suave, onde o tutor deles abriu sem fazer ferimentos graves e a pessoa ela tem que fechar esses poros, senão ela perde toda a sua aura e era perigoso ela morrer. E também tem pessoas que se liberam de maneira maliciosa através das lutas, como nós vemos o caso dos lutadores da arena, onde eles perderam até membros do seu corpo, e também como nós vemos no caso das formigas quimera, onde uma formiga ela liberou quando ela recebeu golpes de Nen, tanto do Gon, tanto do Killua, e é assim que o Nen ele abre na pessoa. Agora vamos entender um pouco sobre os 4 princípios básicos do Nen. Eu gostaria de começar falando um pouco do Ten. O Ten ele nada mais é do que a sua aura fora do corpo e ela tomar o formato de uma segunda camada de sua pele, protegendo assim o usuário contra ataques de Nen, semelhante a uma armadura invisível, uma armadura de aura na verdade, e assim protegendo o corpo do usuário. Esse é o Ten. O segundo nós temos o Zetsu. O Zetsu ele oculta a presença do usuário. Nós vemos essa técnica utilizada pelo Gon no Exame Hunter ainda, mesmo sem ter qualquer noção de Nen. E essa técnica serve para ocultar a presença, usado muito para espionagem, como o Gon ele estava usando para poder caçar o Hisoka no Exame Hunter. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Ren. O Ren nada mais é do que a manifestação agressiva da sua aura fora do seu corpo, semelhante ao Ki do Dragon Ball Z, quando o usuário ele começa a carregar o poder e você vê aquela energia subindo, subindo, subindo. O Ren ele funciona exatamente dessa forma, ele libera essa energia para o usuário ele ter mais força ao atacar. O Hatsu nada mais é do que a liberação para um ataque poderosíssimo dentro das 6 características do Nen, dos 6 tipos de Nen que nós vamos aprender agora. Os 6 tipos de Nen eles são fundamentais para o aperfeiçoamento e a criação de técnicas do usuário. O usuário ele sempre nasce predisposto para um tipo de Nen, e se não utilizado esse tipo de Nen que o usuário ele tem afinidade, o Nen ele não tem tanta força assim, como é o caso do Gon. O Gon ele é do tipo reforço. Quando ele usa técnicas do tipo reforço, ele consegue um golpe muito poderoso. Mas quando ele usa o seu ataque do tipo emissor, a força do ataque já é muito reduzida, pois ele não tem muita afinidade com esse Nen. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Bora para o primeiro tipo, que é o reforço. O reforço nada mais é do que aprimorar as características físicas do usuário, ou seja, fortalecer um golpe ou também fortalecer um objeto. Nós vemos isso usado pelo Gon no seu Janjanken, espero que eu tenha pronunciado certo para vocês, onde ele foca a sua energia no punho e consegue acertar com toda a força o punho no oponente, causando um forte impacto. E também podemos ver esse tipo de Nen no Vogin, onde ele usa esse Nen para usar o seu Big Bang ataque, que é um ataque poderosíssimo que matou e dizimou vários mafiosos no arco de Orkshin do anime de Hunter x Hunter. Agora vamos para o tipo da transformação. A transformação
é nada mais do que usar a sua aura e transformar essa aura em alguma propriedade, seja ela um elemento da natureza ou seja ela qualquer propriedade que seja. Vou dar dois exemplos para vocês me entenderem. O Killua utiliza-se da transformação para transformar a sua aura em eletricidade e o seu corpo ele fica cercado por eletricidade, como vocês podem estar vendo nessa imagem aqui do lado. E também o Hisoka se utiliza dessa técnica para transformar a sua aura em propriedades de goma, por exemplo, sua Banjigan, onde vocês também podem estar vendo aqui do lado. Esse é o tipo de transformação, um dos tipos de Nen. Agora eu gostaria de falar para você sobre a emissão. A emissão nada mais é do que você colocar a sua aura para fora do seu corpo em um ataque de Nen. Que é um exemplo muito claro, é o Leório. O Leório, no arco das eleições para presidente da Associação Hunter, ele utiliza-se da emissão para usar um golpe contra o pai do Gon, o Jin, onde ele dá um soco na mesa e esse soco ele aparece metros depois acertando o queixo do Gin. Ou seja, a emissão é você colocar a sua aura para fora do seu corpo, podendo colocar ela a metros de distância. E agora eu gostaria de falar para vocês um pouco da manipulação. A manipulação nada mais é do que você manipular objetos ou animais, fazendo com que assim esses objetos ou animais obedeçam ao seu comando através da aura. Como vocês podem ver um exemplo aqui do lado também. Agora eu vou falar um pouco da materialização. A materialização nada mais é do que você transformar em algo real alguma coisa que você tem imaginado e treinado para isso. Quer um exemplo? O Curapaika, por exemplo. O Curapaika ele se utiliza da materialização para transformar uma corrente. Essa corrente ela não é real, é uma corrente de Nen. E quando o usuário ele utiliza-se da materialização, ele não cria um objeto real, ele cria-se um objeto de Nen que tem essas propriedades do Nen do usuário. E agora vamos para o tipo mais específico de todos, que é a especialização. A especialização não se encaixa em nenhuma dessas características dos Nens que eu citei até agora e não tem como explicá-la. Ela é uma habilidade única. Como vocês podem ver aqui do lado a habilidade do Chrollo e também como vocês podem ver aqui do lado a habilidade do Curapaika e também da Pitou. Essa é a especialização, é uma habilidade única que não se encaixa em nenhuma das outros tipos de categoria de Nen. Espero que vocês tenham entendido sobre os 4 tipos principais e sobre os 6 tipos de Nen. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, se inscrevam no canal, ativem também o sininho de notificações e muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um forte abraço para vocês e falou!